Antes de Dostoiévski, antes de Tolstói, antes da Rússia se tornar o berço dos grandes romances trágicos, veio ele, um autor estranho, contraditório, que escrevia sobre narizes que fugiam dos rostos e funcionários públicos obcecados com o próprio casaco. Ele escrevia piadas, fazia as pessoas rirem e se tornou um dos maiores e mais importantes escritores russos da história. Eu estou falando de Nikolai Gogol, o pai da literatura russa. Gogol nasceu em 1809 em uma aldeia da atual Ucrânia, na época parte do Império Russo. Era ucraniano de sangue, mas escrevia em russo. Essa ambiguidade, você vai perceber, vai marcar toda a vida e toda a sua obra. Gogol é o autor que está sempre entre mundos, nunca totalmente dentro, nem nunca totalmente fora. Nas suas obras também ficou famoso com histórias absurdas e engraçadas, como O Nariz e Almas Mortas. Mas ele detestava ser chamado de humorista. O que ele queria mesmo, de verdade, era ser um escritor profundo, capaz de revelar o destino espiritual da Rússia. É dessa ambiguidade que nasce a sua força. O Gogol não é totalmente russo e nem totalmente ucraniano. Ele não é só religioso e nem só satírico. Ele não é só trágico e também não é só cômico. Ele está sempre entre mundos. E é a partir desse não pertencimento que ele fundou um novo caminho. Sabe o que isso me lembra, mais ou menos? Kafka. Dois autores que souberam aproveitar e muito bem as suas angústias e dores. Assim como Gogol, Kafka também viveu deslocado. Só para vocês terem uma ideia, o Kafka ele foi um judeu de língua alemã em Praga, sem pertencer totalmente a nenhuma cultura. Ele escreveu histórias que pareciam engraçadas e absurdas, mas na verdade elas eram histórias com camadas e camadas de angústia profunda diante da burocracia e do peso da própria existência. Vamos comparar aqui a obra O Nariz, de Gogol, e A Metamorfose, de Kafka. No primeiro, no russo, um funcionário público acorda e descobre que o próprio nariz desapareceu do rosto. E o pior, o nariz ganha vida e começa a circular pela cidade como se fosse uma pessoa importante. Já em Kafka, Gregor Samsa acorda transformado em um inseto gigante. Uma barata, como se costuma imaginar. É o absurdo, que é tão absurdo que chega a ser engraçado, mas não deixa também de ser angustiante. Nos dois casos, o enredo parece ridículo, quase uma piada. Mas por trás desse humor estranho, a gente encontra solidão e humilhação. Gogol expõe o ridículo da vida burocrática do Império Russo. Kafka mostra o vazio existencial e a alienação do homem moderno. Não é uma história sobre o nariz, e também não é uma história sobre uma barata. Mas voltando para a vida do Gogol, vamos deixar o Kafka um pouquinho de lado. Ele recebeu o título de o pai da literatura russa, que é mais do que merecido. O Gogol acreditava na personalidade russa. Ele enxergava a sociedade nua e crua, sem todos aqueles vieses europeus que estavam na moda naquele momento, e fazia histórias sobre o seu próprio povo, a partir da sua própria cultura. Mas não vai imaginando que era tudo lindo, não. Ele jogou luz aos funcionários patéticos, aos burocratas ridículos, aos senhores de terra corruptos. A Rússia vivia com tradições que não eram expostas, mas o Gogol, sem nenhum medo, ia lá e mostrava. Em Almas Mortas, por exemplo, ele criou o Tchitchkov, um homem que viajava pelo interior comprando os nomes de servos mortos que ainda constavam nos registros do Estado. E aqui vale lembrar, os servos eram camponeses legalmente presos à terra e ao seu senhor. Não eram donos de si mesmos. Não podiam se mudar, casar ou trabalhar sem a permissão do proprietário. Na prática, eles viviam numa condição de dependência extrema, muito próxima da escravidão. A diferença é que, enquanto os escravos eram considerados propriedades absolutas do dono, os servos eram apegados à terra. Eles pertenciam ao senhor apenas enquanto fizessem parte daquela propriedade. Ainda assim, a sua vida era marcada por exploração, falta de liberdade e miséria, o que torna o sistema quase tão brutal quanto o da escravidão. Como os servos eram registrados como parte da propriedade, o Estado mantinha nos censos uma lista com o nome de todos eles, vivos ou mortos. Entre um censo e outro, se o servo morria, ele continuava constando como vivo nos papéis oficiais durante um bom tempo. O que Tchitchkov, o personagem de Gogol, fez em Almas Mortas é comprar esses mortos de papel de proprietários endividados, oferecendo um pequeno alívio nos impostos que eles precisavam pagar. Só que, nos registros, isso dava a eles a posse de centenas de servos vivos. A partir desse patrimônio fictício, o Tchitchkov poderia se apresentar como um grande senhor de terras. Ele conseguia empréstimos, favores e ascender socialmente. Você consegue enxergar como Gogol usava das brechas do sistema para compor as suas obras? O outro exemplo é o Capote. Nessa obra acompanhamos a vida de Akaki Akakievich,
um funcionário público invisível que só encontra sentido na compra de um casaco novo. Essa história banal, nas mãos de Gogol, se torna uma tragédia e comédia ao mesmo tempo. É possível rir do ridículo, da obsessão pelo casaco, mas também a gente sente a dor de um homem esmagado por um sistema que só respeita as aparências. E foi assim que o Gogol fundou uma nova literatura. O cotidiano ganha palco e protagonismo. As pequenas corrupções, as obsessões inúteis, as farsas que todo mundo fingia não ver. Mas Gogol não estava sozinho. Ele tinha o privilégio de chamar de amigo ninguém mais, ninguém menos do que Pushkin, o grande nome da poesia russa. O Pushkin acreditava no talento de Gogol. Era como se o Gogol fosse o discípulo chamado a continuar o caminho que Pushkin tinha aberto na poesia, mas agora levando a prosa russa para um outro patamar. E esse novo patamar não era pouca coisa. Só para vocês terem uma ideia, a literatura russa tinha um forte olhar voltado para fora. Muitos autores buscavam inspiração nos modelos franceses, imitando romances de costumes ou dramas sentimentais que estavam muito em moda na Europa. Era uma literatura refinada e elegante, com certeza, mas não dialogava com a realidade russa. Basta lembrar que boa parte da nobreza lia e escrevia em francês. Autores como Karamzin, em obras sentimentais como Pobre Lisa, seguiam de perto o estilo europeu. Até o próprio Pushkin, com o seu Eugênio Onegin, é possível encontrar personagens moldados pelo dandy francês, mais preocupados em imitar costumes da Europa do que em refletir a vida russa. Gogol quebra esse molde. Ele mergulha no folclore ucraniano, no absurdo da burocracia czarista, no ridículo das pequenas cidades e grita aos quatro cantos que a Rússia podia enxergar a si mesma. Suas primeiras publicações já mostravam isso. Em 1831, ele lança Noites na Granja perto de Dikanka, uma coletânea de contos inspirados no imaginário popular ucraniano. Bruxas, feiras, padres trapalhões, aldeões supersticiosos. Parecia simples folclore, mas foi um choque para todos os leitores da capital. Afinal, a alta sociedade de São Petersburgo não estava acostumada a ver camponeses, superstições e histórias rurais ganhando espaço na literatura. Uma curiosidade, para vocês terem uma ideia, Gogol, nessa época, ele já morava em São Petersburgo. A principal fonte que utilizou para produzir os seus primeiros contos foi a sua mãe. O Gogol entrou em contato com a sua mãe por uma carta e pediu que ela narrasse com detalhes todas as histórias tradicionais que conhecia. E assim deu vida à sua primeira obra. Depois vieram O Nariz, O Diário de um Louco e O Capote. Textos curtos, engraçados, absurdos e que mostravam de forma inédita a vida da burocracia russa. Eram personagens ridículos, mas incrivelmente reais, que expunham a engrenagem falida do Estado e a solidão de quem vivia preso nela. Se tornaram, não à toa, clássicos da literatura. O Capote, por exemplo, virou quase um mito literário. Tem uma frase atribuída ao Dostoiévski que diz assim: todos nós saímos debaixo do capote de Gogol. Se o Dostoiévski diz, está falado, né? Já O Nariz continua sendo lido como uma das mais ousadas sátiras da literatura. E Noites na Granja segue como um clássico que preserva o espírito folclórico ucraniano. Gogol se tornou tão importante que é alvo de disputas e apropriações políticas contraditórias. Os liberais enxergam nele um crítico feroz do Estado e da burocracia. Os conservadores aplaudem a sua fé e o desejo de regenerar a Rússia pela religião. Os nacionalistas o têm como símbolo cultural, às vezes russo, às vezes ucraniano. A verdade mesmo é que Gogol criticava todo mundo e ainda fazia as pessoas rirem com isso. Ele inaugurou uma nova forma de escrever e uma nova forma de olhar para a Rússia. Ele não se encaixa em nenhuma caixinha que tentam colocar. E é por isso que ele é chamado de o pai da literatura russa. Vocês conseguiram entender agora o tamanho desse autor? Você já conhecia a vida dele? Já leu alguma obra dele? Agora é a sua chance, viu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber tudo. Por hoje é só, pessoal. Eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais!